mais uma atividade do CISECO, no contexto desse nosso colóquio, desse nosso diálogo, que envolve o tema da pandemia e produção de sentido. E estamos recebendo hoje as colegas professoras Sheila Borges e Giovandra Mesquita, da Universidade Federal de Pernambuco, integrantes do Núcleo de Design e Comunicação, no campus de Caruaru, cidade da região do Agreste, e que vão refletir conosco, apresentar, nesse contexto, a experiência que desenvolvem de ação cultural no contexto da pandemia. Então, eu agradeço muito o convite, convite por elas aceito aqui também está conosco, e espero que tenhamos uma experiência muito rica do ponto de vista dos relatos e da compreensão dessa experiência magnífica que vocês estão coordenando aí no Nordeste, aí por essa ação cultural que será compartilhada com os colegas professores de vários estados do Brasil e do exterior. Essa rede de contatos se manifesta particularmente entre colegas que estão trabalhando em projetos de pesquisa, ensino e extensão em universidades brasileiras, francesas, canadenses e também da América do Sul, de modo que nós estamos integrando uma rede de compartilhamento de experiências. Portanto, passo a palavra, então, às colegas, Giovana e Sheila, para que saúdem aqui os nossos interlocutores que se fazem presente através deste espaço, após o que nós iniciaremos a entrevista propriamente dita, ok? Eu começo? Pode ser. Eu gostaria de agradecer o convite do professor Fausto e de todo o grupo de pesquisa, dessa rede tão importante para que a gente possa trocar conhecimento, e compartilhar o que nós, da Universidade Federal de Pernambuco, estamos fazendo neste tempo tão difícil, tão complexo que é essa pandemia da Covid-19. E, nesse sentido, nesse cenário, a gente teve que adaptar todo o nosso projeto, porque nossas atividades presenciais foram suspensas 2 semanas depois que iniciamos, em março, e a gente estava já fazendo um planejamento desde fevereiro, para começarmos a atuar em março, e tivemos que reestruturar tudo, reconfigurar em função desse distanciamento físico. E aí eu estou falando mais especificamente de um projeto de extensão que chama-se a Rádio Cordel, na frequência do Agreste, que é um projeto de extensão que já está em vigor desde 2018 e que inicialmente o nosso objetivo era instalar dentro do campus da UFPE em Caruaru uma rádio poste, uma rádio comunitária poste, para abrir um canal de diálogo dentro da própria comunidade, porque lá em Caruaru nós temos 11 cursos de graduação, com 4.367 alunos matriculados, e muitas vezes a gente não conhece o que o outro está fazendo, Então, a ideia inicial era abrir esse canal de diálogo interno e, a partir daí, se comunicar com a comunidade no entorno, principalmente a comunidade de Caruaru, que é a terceira principal cidade do estado de Pernambuco, e a cidade polo, do Agreste, uma região em Pernambuco que vai agregar 71 municípios, então é muita coisa, E a Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru, ela tem uma representatividade muito importante, porque mais de 90% dos nossos alunos, eles só estão estudando porque estão com a universidade próximo de casa, porque se interiorizou a universidade pública, gratuita, inclusiva e plural. E, nesse sentido, eles são o primeiro membro de suas famílias a conseguir ingressar numa universidade pública. Então, com isso, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse diálogo com essa sociedade que prestigia tanto
essa instituição de ensino que foi para o interior. Né? Então, é nesse sentido que a Rádio Cordel ela abre um diálogo para dentro do campus e também para fora. Né? E aí a gente funciona também na internet, através de um site e das redes sociais. Enquanto a gente não consegue colocar equipamentos dentro do campus para ser uma rádio poste, a gente é uma rádio web. Né? E, nesse sentido, a gente tem esse diálogo com a comunidade. E a gente tem como objetivo de compartilhar os projetos de ensino, pesquisa e extensão do próprio campus e abrir um canal também de diálogo com a sociedade. Então, a Rádio Cordel funciona nesse sentido desde 2018 e agora, na pandemia, a gente teve que se reinventar, né? Os alunos retornaram para as suas casas, alguns moram em sítios, em distritos rurais, e que muitas vezes a gente não consegue acessar a internet, muitos não têm equipamentos adequados, então a gente conseguiu mobilizar uma equipe que teve condição de ter acesso à internet através de telefones celulares, através, muitas vezes, de computadores que não são de última geração, mas são os computadores que eles conseguem ter, e através desses equipamentos a gente faz uma programação voltada aos tempos de pandemia, né? E a gente está na 4ª temporada da Rádio Cordel, né? Nós, desde março, a gente produz esses programas, e os programas entraram no ar em abril, e o prazo para que a gente conclua a última temporada, que é esta atual que a gente está, é dezembro. Então, entre abril e dezembro, toda a programação ela foi reconfigurada para que a gente pudesse abrir o diálogo com a comunidade da UFPE e também com a comunidade do Agreste, principalmente Caruaru, nesse cenário de pandemia. Então, a primeira temporada, ela retratou um pouco os projetos que os professores estavam fazendo, né, para dialogar com a comunidade. Isso foram 24 programas que a gente fez, falando sobre assistência estudantil, sobre o trabalho remoto, sobre a produção de máscaras por parte do curso de design para distribuição com os equipamentos de saúde, principalmente do Agreste, a produção de álcool gel. Então, o que é que a universidade estava fazendo para ajudar a sociedade nesse momento tão difícil? Então, os 24 programas, eles foram destinados a esse objetivo. Depois, a gente fez uma segunda temporada, que aí foi com um foco mais cultural, porque Caruaru é conhecido como a capital do forró. E, muitas vezes, a economia da região gira em torno dessa festa, que toma conta da região durante 30 dias do mês de junho. E com o distanciamento físico, né, a gente não pôde realizar essa festa. Então, a segunda temporada retratou as memórias, a história e essa adaptação que a região teve que fazer, com a festa sendo transmitida de forma remota, mas que aconteceu, e a gente conseguiu realizar 11 programas, e esses programas veicularam justamente esse contexto mais complexo e de adaptação a essa festa que é um marco lá da economia e da cultura da região. Já a terceira temporada, que foi ao ar de julho a setembro, a gente trouxe a saúde mental por meio da arte. Então, como é que a comunidade estava enfrentando este problema, que é o distanciamento físico e tudo que ele está causando, por meio da arte. Então, a gente teve programas sobre dança, teatro, arte plástica, sobre a mídia da televisão. Então, foram 11 programas nesse sentido. E a temporada atual, a gente está fazendo Memórias da Quarentena, ou seja, trazendo as memórias da população do Agreste sobre essa vivência. E uma coisa que a gente frisa bastante na Rádio Cordel é que a gente abre um canal de diálogo e dá visibilidade a pessoas que não estão contempladas na pauta dessa mídia mais corporativa e comercial, né? As pessoas que não estão contempladas no que está sendo transmitido por esta mídia mais hegemônica, pelos conglomerados de comunicação. Então, a Rádio Cordel é um veículo de comunicação alternativo nesse sentido. E aí eu tenho o prazer de ter este projeto em parceria com a professora Giovana. Perfeito. Então, Giovana, por favor, comente aí alguns aspectos relacionados com os projetos que você está coordenando, né? Sim. Possamos ter os nossos
aqueles que nos escutem e nos veem possam compartilhar também um pouco com o cenário de fundo e sobre em torno do qual esses processos, esses projetos, essas experimentações estão sendo desenvolvidas. Sim. Boa tarde, professor. Eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre o projeto e também saudar os colegas do CISECO. Eu também vou falar a partir do projeto que eu coordeno, que é o Rádio Novela Literatura nas Ondas do Rádio, né? Que é um projeto desenvolvido aqui também no Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru. Esse projeto é de extensão, ele é desenvolvido desde 2018 e o intuito era produzir, fazer adaptações de obras literárias exigidas nos exames de vestibular e Enem e adaptar isso para o rádio. Né? O intuito era que a gente tivesse uma produção adaptada, né? Voltada para os estudantes, mas que também fosse possível disponibilizar essa produção de literatura para as pessoas com deficiência auditiva. Isso a gente começou em 2018, fez a adaptação de Senhora, fez a adaptação do Alto da Compadecida, e quando foi agora em março, 16 de março, as atividades da universidade foram paralisadas, e a gente entendeu que não, a gente já estava com o Alto da Compadecida todo adaptado e gravado, faltando somente trilhar, mas a gente entendeu que não era muito a hora, né, no momento de tanta dor, de tanta angústia, de tanta desinformação, a gente apenas colocar no ar uma radionovela que fosse muito mais no sentido diversional, né, que talvez era a hora de a gente mobilizar os estudantes para chamar a atenção sobre a questão da pandemia, e aí surgiu a ideia de fazer uma nova adaptação do Alto da Compadecida para os tempos de Covid. Então, os alunos estavam em casa. O processo de adaptação de uma radionovela é um processo que ele tem muita exigência técnica, né? E a gente estava muito acostumado a ter que trabalhar usando estúdio, usando esse tipo de coisa. Primeiro foi o desafio de como adaptar para fazer uma obra que não fuja ao que Ariano Suassuna escreveu, né? A ação pode ser livre, mas a gente não tinha também a intenção de se distanciar demais da obra, mas também entendia que era preciso trazer a temática do Covid para essa discussão. E aí a gente acionou a equipe, nós tínhamos 7 estudantes voluntários no projeto, estudantes que moram, inclusive, em várias cidades aqui do interior, distantes de Caruaru, e a gente acionou essa equipe dos 7 estudantes, mais 14 voluntários, que seriam os radioatores e as radioatrizes, também de todo esse entorno, né? Então, ficaram 21 pessoas trabalhando de suas casas, gravando de celular, e a gente resolveu fazer o Alto da Compadecida em tempos de Covid, e botou na peça, mas na radionovela criou 3 novos personagens, que seria o próprio Capitão Covid, que era um personagem que substituiu o Severino de Aracaju, da obra de Ariano Suassuna, né? E a ideia era um pouco trabalhar esse Capitão Covid como um justiceiro, fazendo uma relação dessa questão assim com o meio ambiente, né? No sentido de que cobrar dos poderosos as ações que impactavam o meio ambiente e que acabou causando a morte de milhares de pessoas. A gente colocou a figura do jornalista, né? Porque o intuito da produção era sempre de ser uma produção onde a gente chamasse atenção para a necessidade de que as pessoas ficassem em casa, de que as pessoas se cuidassem. Então, a gente entendeu que a entrada do jornalista era um papel também importante no sentido de conscientização, né? O papel do jornalismo na sociedade democrática, né? De orientação. E aí a gente também colocou a figura do prefeito Teobaldo, que era aquela pessoa que cumpria a ordem, né, do Major Antônio Moraes, que era uma pessoa na peça que não queria saber das questões sociais, só queria saber das questões econômicas e consequentemente, não estava preocupado com os impactos disso na população. Então, a gente foi fazendo a peça sempre, foram 9 episódios, variando entre 12 a 15 minutos, saindo 2 vezes por semana, entre maio e junho. Foi uma produção feita assim, na hora mesmo, a cada semana
a gente produzia o texto mesmo, não era nem só o resto. Mas por quê? Porque a gente estava muito ligado com tudo que estava acontecendo no momento atual. Então, a gente pegava, por exemplo, uma falsa água benta que curava o Covid, que Chicó fazia essa falsa água benta. Então, a gente fazia uma alusão a alguns líderes religiosos que estavam querendo, no momento, né, trazer sementes mágicas que curava o Covid. A gente fazia relações sempre destacando questões como fake news, né? A gente trazia muito isso na adaptação para a gente trazer um texto que ele trouxesse essa diversão, mas ele tivesse muito ligado com a atualidade, com as questões que estavam acontecendo, porque afinal a gente tinha um público, né, que era esse estudante que está se preparando para o Enem. E aí, nesse sentido, a gente estava sempre procurando provocar, misturando realidade e ficção juntas, né? Nem fugindo da obra de Ariano, mas também não deixando essa produção passar só no sentido de divertir, mas querendo chamar muito a atenção dessas questões econômicas, políticas, de saúde, né? E, sobretudo, muito... chamando muito o discurso de que era preciso ficar em casa, que era preciso se cuidar, que era preciso não ouvir o que alguns governantes estavam dizendo. Então, a gente sempre botava isso nas falas dos personagens, né? E a produção, ela foi para além da própria radionovela. A gente utilizou das redes, né? Das mídias sociais, no caso, o Instagram, disponibilizou em agregadores, Spotify, Deezer, etc. Usou o WhatsApp para chegar mais longe possível. Também disponibilizou, obviamente, nas rádios públicas, educativas e comunitárias, né? Então, nesse sentido, a gente veiculou tanto na rádio Universitário e Paulo Freire do Recife, quanto a Freicaneca, que é uma rádio pública da cidade do Recife, quanto na Rádio FOP de Ouro Preto, quanto na Rádio UFMA do Maranhão, enfim, além de rádios comunitárias que a gente disponibilizou esse conteúdo de forma gratuita para a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, para que eles vinculassem toda a radionovela. E a produção, ela teve a própria radionovela, quanto também alguns outros produtos. A gente integrou estudantes de design, que fazia produções gráficas, né? Ou seja, cada vez que a gente lançava a radionovela, a gente tinha uma produção gráfica com o personagem central daquela produção, e o personagem central daquela produção, ele tinha uma ilustração com a cara do estudante que fez a voz. Então, isso tudo foi disponibilizado, esse material gráfico, nas redes, e acabou que essa radionovela foi ganhando o mundo, né? Ela hoje, a gente, pelas métricas de Spotify, por exemplo, a gente consegue ver que ela chegou na França, chegou em Portugal, chegou na Espanha, chegou na Alemanha, chegou nos Estados Unidos. Ela chegou também nas mãos do Celton Mello, né? Que é o que fez o Chicó, e aí isso também ele reverberou nas redes sociais dele, falando, parabenizando os estudantes do campus da UFPE em Caruaru, e acaba que isso foi repercutindo, chegando nas escolas. A gente foi recebendo convites para que a gente apresentasse essa produção para estudantes em Mato Grosso. A UNB chamou para a gente conversar numa live, mostrar essa experiência. E, enfim, o João Pessoa, né? E acaba que esse material foi se espalhando para vários cantos a partir dessas movimentações, né? Ou que a gente mesmo promoveu, ou que a gente saiu do nosso controle por causa da própria movimentação dessa audiência, né? Que vai se apropriando de diversas formas do conteúdo e propaganda. Bom, eu queria voltar um pouquinho, digamos, voltar para, não é para os lados, para trás um pouco, fazer um pequeno recuo, perguntando a vocês como que representou
essa iniciativa de vocês, a repercussão que dois projetos, digamos, que esses projetos tiveram na modificação das rotinas da atividade, digamos, acadêmica, formativa, do programa de comunicação e da universidade, considerando que a ênfase parece ser programas de extensão, mas que transcende largamente a questão da extensão. Então, eu quero entender um pouquinho, inicialmente, a repercussão interna na rotina do processo formativo, porque certamente, uma vez que a pandemia parou tudo, né, a atividade do campus, como é que vocês conseguiram se mobilizar em tempos de crise, em tempos de pandemia, com todo esse apetrecho técnico e de criação e de veiculação, como é que vocês conseguiram manter com regularidade e qualidade esses dois projetos que, se entendi bem, foram desenvolvidos em termos concomitantes, ou mais ou menos, digamos, próximos, digamos. Gostaria de ouvi-las sobre isso. A gente tinha uma preocupação, tanto eu quanto Sheila, sobretudo com a saúde mental também dos estudantes, né? Nesse sentido, a gente sabe que, feito Sheila já pontuou antes, os nossos estudantes, eles moram, muitos deles em cidades vizinhas, e às vezes possivelmente a gente entendia que ia ter uma série de repercussão, esse afastamento da universidade, né? Essa volta para casa, às vezes, enfim. E a gente tinha muito também essa lógica de que, assim, olha, como a gente movimenta esses jovens, né, para que, de repente, eles não entrem num processo de depressão, de coisa nesse sentido. Então, a primeira motivação que fez a gente seguir com a extensão era de que a gente provocasse, né, os estudantes para que eles não entrassem num processo de ansiedade, de depressão, ou seja, que não tivesse um impacto tão forte na rotina deles. Aí, a partir disso, né, pensando assim, a gente entendeu que a gente tinha que fazer uma produção que ia ter que ser cada um nas suas casas. E aí a gente convocou o grupo usando o WhatsApp, né? A gente criou um grupo de WhatsApp, nós temos o grupo Rádio Novela, a gente tem o grupo Rádio Cordel, e aí a gente fez essa mobilização dos estudantes, acionou, aí depois de acioná-los, perguntou se marcamos uma reunião, e aí a gente já usa outra plataforma, né, que é o Meet. Isso tudo são as mudanças nas rotinas, né? A gente vai para a plataforma, reúne com esse grupo, pergunta se eles tocam. A primeira inquietação deles era como ia se fazer mídia sonora com, entre aspas, uma não qualidade, né? Porque ao invés de um estúdio, coisa parecida, eles iam ter que usar o celular e mandar isso por WhatsApp. Isso tudo podia representar uma perda de qualidade. E uma coisa que a gente sempre pontuou era que qualidade técnica não era a coisa mais relevante nesse momento, né? Que o relevante nesse momento, sobretudo, nós somos de uma universidade pública, que temos um projeto de extensão que volta-se para uma comunidade, e que nosso papel como universidade pública era, no mínimo, compartilhar alguma forma de conhecimento dentro desses nossos projetos de extensão com a comunidade. Nesse sentido, como é que a gente podia trazer questões que elas fossem orientativas, que elas orientadoras, ou que elas fossem, enfim, para essa população, né, que público-alvo dos nossos projetos. Então, a gente convocou os estudantes, eles aceitaram, né, ainda um pouco assustados com essa rotina, porque isso as dificuldades são enormes, que vão desde a questão técnica mesmo, né, de que se o aparelho é adequado, se eu tenho internet suficiente, se a internet funciona em determinados cantos onde eu moro, né? Até questões do tipo assim, se minha casa é possível gravar, porque acaba tendo muitos membros e aí o barulho fica grande. Então a gente tinha situações do estudante gravar dentro do guarda-roupa, né? Do estudante esperar de madrugada, porque só de madrugada a casa silenciava e era possível ele fazer essa gravação. Então a gente foi fazendo toda essa dinâmica e estabeleceu uma equipe mesmo, por isso que é um trabalho que ele vai além, no caso da Rádio Novela, ele vai além de só produzir uma radionovela, né? Ele também trabalha com essa capacidade de distribuição do estudante, porque a gente criou, tem o adaptador, aí tem a direção de elenco, aí tem a editora, né? Aí tem a pessoa responsável pelas redes, então cada circulava ali, né? Então a adaptação vinha, a gente
corrigia, ajustava, mandava para o adaptador, que mandava para a pessoa do elenco, que convocava as pessoas pelo WhatsApp, os radioatores, que gravavam aqueles áudios e voltavam para... Esses áudios voltavam para essa diretora de elenco, que depois mandava para a editora, né? E que se tivesse falha, ia buscar, enfim, tinha toda uma movimentação acontecendo pelo WhatsApp, e que também as produções vinham para a gente pelo WhatsApp e a gente voltava para dizer, olha, essa trilha não está ideal, esse está baixo, esse som não sei o quê, enfim. Então havia toda essa mudança acontecendo dessa forma, com esse tipo de mediação, né, tecnológica. Pois não. Vejamos, Sheila, de sua parte, como é que você percebe esse redimensionamento do processo de rotina e, sobretudo, o impacto em termos formativos, né? Que parece um dos aspectos muito fortes que vocês estão enfatizando. Gostaria de ouvi-la sobre esse aspecto. Eu acho que a rotina ela foi mudada integralmente, né? Totalmente, né? Das relações sociais mesmo, que a gente sempre teve. Eu acho que uma coisa que marca muito os dois projetos e os grupos, né? Na Rádio Cordel, nós temos aproximadamente 20 alunos envolvidos, 3 bolsistas e todo o resto voluntário. Eu acho que é essa corrente, esse laço que a gente forma, porque o rádio é uma mídia muito poderosa no sentido de cultivar o afeto, né? A questão do som, a gente não tem a imagem, mas o som liga muito a gente. Então, e o rádio no interior é uma mídia muito fundamental, muito importante. Para as gerações mais antigas, acho que o rádio ainda tem a mesma importância do que tinha no passado, né? Como um veículo de informação e de entretenimento. E as gerações mais jovens, o rádio está no celular, né? O rádio ele se expandiu para a internet. Então, enquanto os mais velhos escutam pelo dial comum, né? Os mais novos escutam pelos aplicativos que estão no celular. E, nesse sentido, eu acho que a gente substituiu o abraço que a gente dava pelas mensagens que a gente começou a trocar, mensagem de áudio, telefonemas, e-mails. A gente usou todo tipo de possibilidade de comunicação para não deixar ninguém para trás, no sentido de, quando a gente começou e as aulas foram suspensas, a gente pensou que íamos ficar, 15 dias, um mês no máximo, né? Mas a coisa foi se estendendo. E quando deu, 15 dias, que a gente viu que, de fato, a pandemia ela tinha chegado com muita força, então, tanto eu como Giovana, a gente começou a se mobilizar para retomar o contato com esses alunos. Então, a gente criou grupos no WhatsApp, a gente criou grupos no e-mail, a gente começou a trocar telefonemas com eles, né? Porque o fato de você estar distante de sala de aula, muitas vezes, é você perder aquele universo, aquele contexto de relação social que está para além da família, né? E muitos alunos, nossos alunos em Caruaru, eles viajam porque eles moram distante da universidade. Então, eles têm o transporte ou da prefeitura, ou eles se reúnem e dividem apartamentos ou até pensões. Então, eles estavam distantes das famílias também, né? Então, estavam só. Não estavam em sala de aula, não estavam com os amigos, nem estavam com as famílias. Então, a gente ficou muito preocupado no sentido da saúde mental, como Giovana disse. Então, a gente começou a entrar em contato e a ideia era começar a fazer uma produção a partir do que a gente poderia fazer. Então, a gente começou a entrar em contato com os alunos para saber quem tinha internet em casa, quem tinha acesso a celular e a computador. Isso pode ser uma coisa básica, mas para a gente, que a gente tem, né, todos esses utensílios em casa, mas nem sempre o aluno da universidade pública do interior tem. Muitas vezes ele tem que ir para a universidade para ter acesso à internet e também ter acesso ao computador através dos laboratórios. Uhum. Então, a gente teve essa necessidade, né, de procurar. E aí, quando a gente começou a reunir e começamos a trabalhar, a primeira coisa era fazer esse laço, resgatar esses alunos, como é que eles estavam mentalmente e fisicamente.
Já começavam a ser afetados, porque parentes estavam adoecendo, né? Tivemos alunos que perderam avós, que perderam tios, que perderam irmãos, e aí a nossa preocupação era como a gente dá essa assistência afetiva através dessa ligação que a gente tem de sala de aula do conhecimento, né? Então, a gente começou a fazer as produções a partir da experiência que cada um estava vivenciando, né? Que foi a primeira temporada da Rádio Cordel especificamente. E aí, quando a gente começou a produzir, que começou a veicular, essa rede ela foi se ampliando naturalmente, porque outros professores entraram nos grupos do WhatsApp, outros alunos, inclusive alunos do primeiro período, que eu nunca vi, nunca conheci, porque a gente tinha só 2 semanas de aula, esses alunos me procuraram Giovana dizendo, olha, a gente quer trabalhar, a gente não sabe nada sobre mídia sonora, mas vocês ensinam. Então, a gente fez oficinas online, um aluno mais experiente ajudava o outro que não tinha muita experiência. Então, eu acho que foi uma rede tão grande de cruzamento de conhecimento, de afeto, que a gente resgatou. E eu acho que os 2 projetos salvaram muita gente da depressão, de problemas mesmo, que a gente estava vivenciando naquele momento, não só em sala de aula, ou nem só essa questão do conhecimento em si, mas domesticamente mesmo. Então, eu acho que foi uma experiência, está sendo, né? Porque continuamos, infelizmente, em pandemia, em distanciamento físico, né? Não social, porque a gente se relaciona por outras redes sociais, sem ser as presenciais, mas esse distanciamento físico, ele termina tendo essa repercussão de autoestima, né? Nessa questão da saúde mental, e eu acho que os programas eles vieram para dar a autoestima aos alunos, a resgatá-los, a mobilizá-los, a que eles pudessem, entre eles, trocarem conhecimento. E pela produção, como Giovana disse, pela produção que a gente tem, do que a gente pode avaliar das redes sociais do WhatsApp, a gente chegou em lugares que a gente nunca imaginava que iríamos chegar. Né? Sem a pandemia, eu acho que talvez isso não tivesse acontecido. Né? Então, os alunos passaram a ter uma vitrine muito importante e alguns foram chamados para fazer outros projetos. Por exemplo, nós temos alunos que estão trabalhando na Universidade Federal do Mato Grosso, onde eles têm também lá um grupo de mídia sonora, e a gente começou a se aproximar mais. Então, tem alunos que estão fazendo programas para eles. E a gente também tem alunos deles também atuando conosco. Então, assim, houve um entrelaçamento para além da Universidade Federal de Pernambuco, para além de Pernambuco, para além de Caruaru, abrindo esse compartilhamento de conhecimento. E é importante quando, professor Fausto, eu falo essa coisa da extensão, a extensão, ela não tá solta, né? Ela tá ali tendo um diálogo e um intercâmbio com a sala de aula, a questão do ensino da graduação, né? Nós temos algumas disciplinas que estão voltadas para esses projetos. E também pesquisa, né? Eu também faço parte de um grupo de pesquisa que faz um mapeamento do inventário do rádio em Pernambuco e particularmente no Agreste. Então, esses produtos, eles também dialogam, né, com nossas ações. Eu e Giovana temos ações voltadas para as mídias sonoras e acho que o projeto de extensão também é um campo exploratório da pesquisa, onde a gente vai sentir como é que é essa audiência, como é que é esse produto, quais são os novos gêneros que estão sendo criados, porque o rádio ele é fundamental, tanto no seu aspecto, no seu formato mais tradicional, como aquele rádio que a gente chama de rádio expandido, né? Um conceito que é trabalhado, e que a gente vai para o rádio que está para além do dial tradicional. Né? Então, a gente produziu, até dezembro, a gente está produzindo 55 programas. Em algum momento, nós veiculamos 3 programas por semana. E é justamente na época quando a gente não tinha, as aulas estavam suspensas, e a gente terminou preenchendo a grade de aula com a grade de extensão. Né? A extensão virou sala de aula. Né? Então, a gente passou a ter uma dinâmica de sala de aula com os alunos, e quando as aulas foram retomadas, né, agora recentemente no mês de agosto, eu digo das aulas da Universidade Federal de Pernambuco, a dinâmica e o volume dos programas diminuíram um pouquinho para poder dar margem aos alunos que estavam retornando às salas de aula, nós como professoras, né, e eles como alunos, para a gente poder adequar essa grade a esse ritmo
E aí a gente tenta fazer esse diálogo entre as atividades da graduação, especificamente, as atividades de pesquisa e fazendo esse diálogo com a extensão, que neste momento, eu acho, é a atividade que tem salvado no sentido de mobilizar, no sentido de criar redes, no sentido de compartilhar conhecimento e produzir conhecimento, porque a gente tem aprendido muito com os alunos, com a experiência e com a audiência, né? A gente tem tido uma interlocução muito interessante com as pessoas que estão escutando, devolutivas, inclusive projetos de outros estados, de outras universidades, que estão fazendo, como a gente está fazendo, por exemplo, eu estava me comunicando com o pessoal da Universidade Federal do Ceará, e eles estão, aí a gente vai fazer alguns cards, como vocês fazem, vamos chamar pelo áudio. Então, assim, eu acho que criou uma rede de compartilhamento e a gente está ampliando e chegando onde a gente não imaginava que iríamos chegar. Vamos explorar um pouco essa questão. A gente tem ouvido, por diferentes motivos, muitas impasses ou preocupações das instituições universitárias em como reorganizar o processo formativo, as suas rotinas de currículo, etc. Muitas universidades, do conhecimento de vocês, continuam ainda paradas ou oferecendo serviços no remoto. Muito bem. A questão que eu faria para vocês é como é que vocês narram tanto detalhe, tanta força essa experiência, que suscita a perguntar como é que tem sido o impacto dessa experiência junto à instância gestora da universidade, tendo em vista que trabalha com limites de recursos, restrições de calendário, a restrição da mobilidade do aluno, os professores também que têm dificuldade de voltar à sala de aula e, por outra razão, tem que repensar o modelo da transmissão do conhecimento. Quer dizer, como é que a instituição, a universidade, do ponto de vista da gestão, reagiu a essa experiência que, a rigor, ela também teve bifurcações importantíssimas do ponto de vista de compartilhamento de experiências, de potencialização das suas matrizes, etc. Como é que vocês percebem essa reação da instituição, da gestão da universidade sobre essa experiência? Deixa eu só, assim, é importante essa pergunta, porque eu acho que os projetos passaram a ter uma maior valorização por parte da instituição. Não sei se Giovana concorda comigo, mas eu tenho sentido um feedback muito grande de professores do próprio campus, né, de professores de outras instituições, em função desse espalhamento, né, dessa mobilização. Alunos de outros cursos nos procuraram para que a gente fizesse oficinas, para que eles também fizessem programas que eles queriam dialogar com a sociedade. Então, acho que a gente chamou a atenção justamente para uma das coisas tão importantes da universidade, que é esse diálogo, que a universidade ela se faz para além dos seus muros, né? Para além das suas salas, da sala de aula. Então, por exemplo, na Rádio Cordel, a gente foi contemplado com um edital e a gente, pela primeira vez, apesar de existirmos desde 2018, nunca tínhamos bolsas, né? Para dar um certo incentivo aos alunos. Então, nós fomos contemplados com 3 bolsas. Foi aberto um edital para tentar. A gente também não tem estúdio, né? A gente faz tudo isso sem estúdio. A gente tem parceiros, mas dentro da universidade, como o curso é muito recente, só temos 5 anos de curso, mas nós já temos a nota máxima do MEC, só para você ter uma ideia da qualidade do corpo técnico, do corpo profissional, né, que a gente tem na universidade. Apesar de não termos estúdios adequados, a gente produz um produto de primeira linha. E, nesse sentido, a gente agora está começando a ser contemplado com alguns editais, para quando voltarmos presencialmente, a gente ter uma certa infraestrutura que a gente ainda não tem, né? Então, a gente está trabalhando tudo remotamente, mas com uma viabilidade de ter uma estrutura, quando voltarmos presencialmente, pelo menos uma estrutura melhor do que tínhamos anteriormente. E eu acho que, nesse sentido, o que também os alunos que estão conectados e mobilizados no projeto, eles estão aprendendo a várias dinâmicas e metodologias profissionais, fazendo
aprendendo e fazendo, né? A teoria e a prática no mesmo momento. E muitas vezes a gente vai discutir algumas questões técnicas, né, teóricas, e a gente vai buscar artigos que foram publicados em eventos, artigos que estão em revistas, a gente disponibiliza para eles, e a gente lê e discute. Então, está tendo uma outra forma de acesso ao conhecimento, de compartilhamento, e os próprios alunos, entre eles, estão se mobilizando para realizarem oficinas e cursos para que eles possam compartilhar também o que eles aprenderam antes da pandemia. Então, acho que, nesse sentido, eu, particularmente, percebo que está havendo uma valorização dos projetos, está havendo uma valorização da própria ação extensionista, que, neste momento, é aquela ação que a gente está conseguindo continuar, apesar desse distanciamento físico e de todas as regras, né, que a gente tem para evitar a contaminação. E o rádio, mais uma vez eu reforço, tem sido uma mídia importante neste momento. Então, eu tenho sentido uma valorização da instituição, um reconhecimento por parte dos professores e dos alunos, e acho que o engajamento maior dos alunos nos projetos extensionistas, tanto da Rádio Novela como o da Rádio Cordel. Eu não sei se a Giovana concorda comigo. Eu perguntaria, Giovana, talvez eu pudesse fazer uma inserção de uma questão que escapava, mais ou menos da seguinte ordem. Vocês perceberam pela essa experiência o quanto o potencial técnico já inserido na ambiência social, isso tem facilitado essa experiência do ponto de vista de internet, do ponto de vista de rádio, da miniaturização dos equipamentos eletrônicos, tudo isso facilita, porque já está na ambiência, correto? De um lado. Por outro lado, o fator desencadeador dessa experimentação, dessa criatividade, aglutinação, etc., foi a pandemia. Ok. Porém, eu pergunto, como é que vai ser o retorno para a ambiência tradicional, entre aspas, da universidade, para as rotinas? Como é que vai ser esse desenrolar de experimentação quando lhes faltará, digamos assim, a pandemia, a causa, o objeto? Porque o fator desencadeador agora foi algo que desafiava a estrutura social, a organização social, o contato à saúde, etc. Como será essa experimentação, né, tão rica? Qual é o destino que isso vai ter, né, em termos de formação, quando vai lhes faltar esse objeto desencadeador de algo tão importante que vocês estão fazendo? Uma coisa que eu acho que é importante destacar, e assim, apesar de todas essas questões que a gente colocou e de todos esses pontos favoráveis no sentido de aprendizado, de troca, etc., há uma coisa que a gente não pode também não olhar para isso, que é, assim, não é possível, e a gente sentiu na prática, romantizar também essa situação. Então, assim, na verdade, a gente fez um esforço muito grande no sentido de manutenção, e isso acabou desencadeando processos muito interessantes de aprendizado e tudo mais, mas isso também significa uma exaustão muito grande. Essa nova rotina produtiva, ela tem representado uma exaustão muito grande para o profissional. Durante a pandemia, quando a gente colocava esses projetos para funcionar, né, e aí estava funcionando o Rádio Cordel, que a gente está junto, ela está junto comigo na Rádio Novela, e eu ainda tenho um terceiro, que é o Solta Sua Voz, Os Invisíveis Midiáticos, que a gente também fez produção para a pandemia, né, fez os Santos Conectados no combate a coronavírus, né, que era São João, São Pedro e Santo Antônio, fazendo um processo para alertar a população de que não era hora de dançar no mês de junho e sim ficar em casa. E a gente fez também uma rádio novela nesse outro projeto, que eu estou com a professora de medicina, Carol Paz. Os projetos rodavam ao mesmo tempo, as rotinas se misturavam, então a gente passava de manhã, de madrugada, então tipo assim, de manhã, da hora que acordava, 8 da manhã, 9, 10, 11, 12, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 horas, a gente às vezes trocando roteiro, mandando roteiro, olhando trilha, vendo se a trilha vai para as coisas funcionarem. Então, acabou que, se de um lado a gente acaba encontrando alternativas ou misturando novas formas de aprendizado na extensão, né, que a extensão passa por esse processo, tem o outro lado também, que todo esse momento traz, de muita exaustão para o profissional e, obviamente, para os estudantes, né? Então, a gente está chegando, nesse momento agora, já de fim,
de ano, que a gente não parou efetivamente desde março, aí emenda com a aula, né? E emendam agora, tipo, quando o semestre meu na graduação, eu disse, está acontecendo, o meu da pós-graduação começou ontem, e aí vai até janeiro, e quando termina, começa de novo da graduação. Então, a pós-graduação juntando com a graduação e com a extensão. Então, isso tem sido uma experiência de exaustão profissional absurda, apesar dos ganhos, né, das trocas, das parcerias com as universidades, das trocas de conhecimento, do reconhecimento da universidade, dessa vitrine para os estudantes, deles pensarem sobre o que estão fazendo. A gente também motiva muito para que eles estejam, como a gente também está na pesquisa, então todas as produções viram artigos, eles estão participando de Intercom, participam de vários, escreveram junto com a gente para revistas, então assim, há uma produção também intelectual para além da técnica e da prática, mas não dá para não pensar nisso. E com relação a essa volta, eu acho que a gente aproveita isso tudo para continuar trabalhando. Esses projetos eles já existiam de alguma ordem. A gente já trabalhava dentro dessa tentativa de driblar as faltas, né? No caso de equipamentos ou de estúdio, a gente já trabalhava um pouco buscando as parcerias, e quando elas não aconteciam, a gente fazia como era possível, né? Graças ao acesso a celular, enfim, a gente ia fazendo nos projetos sempre. Na verdade, eles nunca pararam, né? Desde que a gente implementou. Aí eu acho que essa volta só vai ser mais claro de que é possível fazer. Agora, eu acho que não dá para não se pensar também o custo de se fazer, que é um impacto muito forte na saúde física mesmo do profissional nesse momento atual. Deixa eu só completar uma coisa assim bem rapidinho, porque eu acho que é uma coisa que a Giovana disse. Eu acho que a gente nunca trabalhou tanto, professor, como a gente está trabalhando agora, no sentido que não tem hora, né? Estamos disponíveis 24 horas. E como a gente tem vários projetos, né, de extensão, de pesquisa e também de sala de aula, porque apesar da graduação e da pós-graduação ter suspendido um tempo, né, as aulas, por exemplo, eu continuei me reunindo com meus alunos, mesmo sem aula, mas como se fosse tipo grupos de estudo e grupos para você conversar sobre o atual contexto, interligando com a disciplina. E não era aula, era simplesmente um momento de encontrar para conversar, né? Um pouco a terapia coletiva para a gente poder superar a situação. Mas a gente trabalhou bastante, tanto que nós temos, nós redigimos nesses 2 projetos 6 artigos, né? 3 para revistas e 3 para o evento que vai ter do Intercom Nacional. Então, os alunos integrados, né? Todos eles participaram. Então, a gente engajou eles também nessa parte da produção acadêmica, e nós estamos concorrendo a 3 prêmios, né, pelo reconhecimento desse trabalho que a gente tem realizado, né? Nós já somos entre os 5 melhores trabalhos da região Nordeste. Então, para isso, assim, a gente fica muito feliz do resultado, mas é como Giovana disse, é muito trabalho, muita dedicação, né? E a gente espera que com esse retorno presencial, que eu não sei quando vai acontecer, a gente já sabe que na graduação a gente vai terminar agora em novembro, mas início de dezembro, né? Até o dia 15 de dezembro a gente tem que concluir todas as disciplinas, e a gente já tem aí o aceno que na segunda quinzena de janeiro a gente já recomeça um novo semestre. Então, assim, a gente não vai parar, não vamos ter férias, não vamos ter descanso, e eu acho que a gente vai levar um aprendizado também nesse sentido, de a gente vai ter que se reorganizar, né, para a gente poder respirar e pensar, né, para poder refletir sobre tudo o que está acontecendo. Então, nesse sentido, eu acho que o que Giovana traz assim, também é muito importante. Tem muita inovação, tem muita criatividade, mas tem muita doação, né, de tempo, de energia, de esforço, e acho que esse resultado dos artigos, dos programas, eles mostram muito bem isso. Deixa eu colocar uma questão correlata, mas de alguma maneira está próxima a essas preocupações, sobretudo aos registros de reconhecimento por tantas experiências ricas que vocês relatam.
Em que medida, digamos, me preocupa um pouco saber a questão das devolutivas, né? As devoluções, os registros que voltam a vocês em termos de reconhecimento dessa atividade educativa tão singular. E preocupado um pouco com a questão do distanciamento, né? A questão do distanciamento social, quer dizer, o distanciamento foi digamos, uma tese central, né? Que o país todo enfrenta, que ou vocês se recolhem ou se guardam ou não conseguimos conter o vírus, digamos, grosso modo, essa é a tese, né? Dos epidemiologistas. Como é que essa questão do distanciamento foi enfrentado no contexto onde, não no contexto só universitário, que vocês já revelaram, vocês, de um lado, a universidade para as aulas suspende, mas vocês investiram criativamente num processo comunicacional que resulta dessas experiências tão bem relatadas por vocês. Como é que se deu esse distanciamento no contexto de uma sociedade agrícola, de serviços, né, de atividade rural, onde o aluno viaja, volta, as pessoas trabalham, se deslocam para trabalhar, vivem em ambientes pequenos, quer dizer, como é que vem à tona, né, essa atividade tão rica, mas tão desafiadora, que é viver em contextos rurais, nesses pedidos, faça esses pedidos de distanciamento, isolamento, etc. Quer começar, Giovana? Pode começar. Professor, eu acho que a gente está tendo um distanciamento físico, não social. No sentido de, o distanciamento físico é a gente não se encontrar fisicamente com o outro, né? Mas socialmente nós estamos interligados, seja pelas redes sociais, seja pelos equipamentos feitos por WhatsApp. A gente às vezes temos reuniões em que todos estão se vendo, estão se falando, não estão se tocando, né? Mas em algum momento a gente troca essa energia, né? Agora, de fato, o distanciamento físico ele vai abater porque você não tem mais aquele momento para encontrar com a pessoa, né? Eu acho que esse diálogo mediado pelos equipamentos tecnológicos, né? Pelo celular, pelo computador, ele é uma alternativa. Imagino uma pandemia sem isso, né? É o isolamento total, mas ele não vai substituir nunca essa troca, né? do calor humano, dessa presença. Acho que no interior o que acontece é que muitas vezes essas regras eram muito relaxadas, sabe? Quando a gente via as imagens, por exemplo, de Caruaru, a feira de Caruaru nunca parou totalmente, né? E muitas vezes esses nossos alunos, eles tinham essa consciência do isolamento social, mas muitas vezes alguns parentes não tinham. Então, às vezes parecia até ser um pouco radical a você permanecer em casa para se preservar. E não é assim, eu acho que isso causa uma certa pressão para os alunos, né? Mas acho que nas atividades acadêmicas, né, a gente procurou fazer essa adaptação de forma criativa, inovando, né, no compartilhamento do conhecimento, nas reuniões, no fluxo de produção de um programa radiofônico que vai desde a reunião para você levantar a pauta, depois você teria que ir para a rua, teoricamente, para entrevistar as pessoas, mas as entrevistas eram feitas pelo WhatsApp. A gente identificava o número da pessoa, ligava, o aluno mandava as perguntas, a pessoa gravava um áudio respondendo, aí às vezes o áudio não ficava bom, a gente tinha que pedir um segundo áudio, aí lá ia outro aluno para fazer a edição, depois tinha o locutor, o âncora que ia gravar, que é como a Giovana disse, muitas vezes eles iam para dentro do guarda-roupa, porque é onde tinha a acústica de um laboratório, né, que eles não tinham a acústica de um estúdio, e esperavam que as outras pessoas da casa dormissem para poder realizar as ações. E aí, com isso, a gente não tinha hora para trabalhar, né? Terminávamos entrando pela noite, recebia os áudios logo cedo, aí devolvia. Então, nesse sentido, eu acho que o distanciamento social, na minha experiência, justamente para quem está no interior, ele se refletiu muito mais nessa coisa física do distanciamento de sala de aula,
e dessa relação, desse fluxo de produção que passou a ser outro, né? E a gente criou, às vezes, outro ritmo completamente diferente. Mas Sheila, que retorno vocês escutavam, vocês captavam, Sheila ou Giovana, digamos assim, da comunidade mais extensa? Claro, dos estudantes vocês tinham um retorno muito, digamos, sistemático, acompanhado, etc., né? Pelo relato de vocês, percebe-se isso. Mas da sociedade, assim, das pessoas simples que não frequentavam a universidade, camponeses, agricultores, comerciantes, quer dizer, os que viviam nas comunidades, quer dizer, o que é que vocês ouviam falar sobre essa experimentação tão, digamos, singular que vocês desenvolviam? Olha, essa de evolutivo eu estou interessado em saber também. Sim. As experiências são as mais diversas, né? Porque enquanto a gente tinha retorno dos mais jovens, pelas redes sociais tipo Instagram, né? Que as pessoas, eita, que maravilha, a melhor rádio novela, a melhor não sei o que. A gente tinha, por outro lado, dos mais velhos, as pessoas que não tinham acesso a Spotify, não estavam nas redes, mas que a gente fazia listas de transmissão pelo Instagram. Então, foram vários, mas eu tenho um exemplo bem interessante. Tem uma senhora de 89 anos, lá de Minas Gerais, interior de Minas Gerais, norte de Minas. E a gente começou, eu passava sempre a radionovela para o filho, né? Porque ela não tinha acesso ao WhatsApp, então eu mandava a radionovela para o filho. E a radionovela era veiculada segunda e sexta. Sendo que teve algum momento que, enfim, tinha as horas e tudo. E aí teve uma das sextas que não saiu na hora que era a prevista. E ela começou a pedir para o filho mandar mensagem, né? Por que não estava saindo, o que estava acontecendo. E mandava mensagem sempre assim: mas qual o fim que vai ser dado ao Capitão Covid mesmo? O Capitão Covid vai morrer? Como é que vocês vão matar o Capitão Covid? Eu quero saber como é que esse Capitão Covid morre. Ah, é porque eu acho que esse Capitão Covid tinha que morrer mesmo, tinha que ser não sei o quê. Olha, me conta, você sabe qual é o fim desse Capitão Covid, não está querendo me contar. Então ela mandava áudios e mais áudios nesse sentido, né? Ela acompanhava, ela mandou para os filhos, e aí depois outros filhos entraram em contato comigo, porque, olha, a mamãe está gostando, e quando terminou, ela ficou, assim, indignada, porque acabou, porque ela gostava de ouvir o sotaque nordestino, porque ela gostava... Então, assim, ela fica, de vez em quando, manda mensagem perguntando se não tem mais. Então, tinha muitos retornos nesse sentido, né? E, assim, também, a estudantes... Aí já tinha outra lógica, né, de estudantes falando. A gente fez uma parceria com um estudante nosso, que ele tem um curso de vestibular na cidade, chamado Galo da Redação, que a gente disponibilizou esse material e produziu pediu para fazer alusões, né? Tipo assim, como é que o Alto da Compadecida estaria no vestibular, assim, como é que estava cada personagem no vestibular. Isso repercutiu entre os estudantes, assim, como é que questões estão no Alto que podem ser trabalhadas no vestibular? Que questões da pandemia poderiam ser trabalhadas? E isso acabou reverberando nesse curso de vestibular com os estudantes. Então, é isso, foi se espalhando para além da escuta, né? Assim, somente. Eu tenho nesse sentido, professor, eu tenho 2 exemplos bem interessantes desse feedback, digamos assim, né? O São João, eu acho que o senhor já teve experiência de trabalhar e de viver no Nordeste, sim, né? Mas o São João é uma época muito... É o Natal, né? Para muitas famílias, na realidade, o São João vira um Natal, né? Sim. Onde eles se encontram, onde tem toda uma questão de memória afetiva, né? Às vezes a pessoa mora em outro lugar e volta para poder vivenciar o São João. Então, o que é que acontece? A gente fez uns programas de São João em tempos de pandemia, relembrando o São João quando começou, né? São João da década de 90, quando ele passou a ser uma festa que teve uma visibilidade nacional e também internacional. E a gente foi ver também o São João adaptado, né? Que estava acontecendo de forma remota, mas que as pessoas queriam permanecer com essa tradição viva. Então, a gente fez os programas e o feedback foi muito interessante, porque pessoas que moravam em outros estados e também pessoas daqui de Pernambuco escutavam as músicas e diziam que, assim, aquele programa estava ajudando
a passar por esse momento tão difícil, porque eles não podiam ir para a rua para assistir os shows e não poderiam se encontrar. E aí, assim, foi muito emocionante. Os relatos que a gente passava a receber, principalmente pelo WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp foi uma rede de transmissão que a gente utilizou para chegar a esse público que a Giovana fala, que é a senhora, né? Então, a gente conseguiu, pelo WhatsApp, chegar também a um público muito diverso nesse sentido e de ter o feedback, porque aí um passava para o outro e a gente, às vezes, recebia os áudios relatando a experiência de ter escutado e que aquela escuta fez tão bem que a pessoa conseguiu amenizar a saudade de estar comendo uma comida de milho, de estar vendo uma fogueira, de estar na rua ouvindo o cheiro, ouvindo o som e sentindo o cheiro das festas juninas. Então, acho que o episódio do São João, ele foi muito renovador, e aí a gente passou a ter uma escuta também de vários estados do país, porque a gente relatou uma experiência histórica, né, que é um São João remoto, e a gente conseguiu passar isso. E o outro exemplo que eu tenho é também da temporada que a gente fez sobre a saúde mental. Eu acho que ajudou muitos jovens, principalmente, a enfrentar determinadas questões. E não é fácil você estar distante do seu grupo, né, do diálogo com os seus pares, principalmente para esses adolescentes. Então, os programas, eu tive o feedback, inclusive a Unicef, ele está transmitindo esses programas para os grupos de adolescentes que eles têm no país inteiro, para que, através das ações que a gente disse, que a gente falou sobre, por exemplo, desenhar, como é que o desenho pode fazer com que você encontre um certo equilíbrio emocional, como é que o videogame, os jogos eletrônicos também podem ajudar, como é que a dança pode ajudar, como é que o teatro também pode ser feito de forma remota, a fotografia, a gente estimulava as pessoas a tirar fotos do seu ambiente e do seu momento e a enviar para o nosso Instagram. E aí a gente teve um retorno muito interessante dessa mobilização que foi criada a partir dos programas que eram veiculados uma vez por semana, no caso do Saúde Mental, e os programas tinham entre 20 e 25 minutos. E a gente teve uma escuta muito positiva e toda essa repercussão em relação ao compartilhamento dos programas por outras instituições, como o Unicef e também outras rádios, né, que também passaram a compartilhar, em função até que em setembro, era o setembro, né, da saúde mental, né, o setembro era um mês que estava voltado para essa questão, e a gente conseguiu ter digamos assim, um espalhamento, ou talvez assim, a gente teve uma veiculação e uma escuta muito maior do que a gente imaginava. Havia também situações onde nos eram pedidos assim pelo WhatsApp se a gente podia disponibilizar isso para circular, tipo assim, uma professora de Brasília perguntou se isso poderia ser disponibilizado para ela mostrar em sala de aula. Uma professora do Mato Grosso do Sul também perguntou se podia ser compartilhado para que ela fizesse um estudo na disciplina dela. Então, acontecia muito pedido nesse sentido, né? As pessoas recebiam e elas depois pediam para fazer se tinham autorização de compartilhar e de levar essas experiências. E aí tinha retorno desde dessa forma até formas muito engraçadas. Por exemplo, no questão dos Santos Conectados, né, que não está, esse é um projeto que não é nem da Rádio Novela, nem da Rádio Cordel, tinha coisa que era assim, a chamada para os Santos Conectados, né, de que os episódios entrariam no ar, era uma conversa entre dois anjos, dizendo que a internet chegou no céu. E aí depois, no dia que as pessoas ouviram, uma pessoa ouviu esse teaser, né, que era dois anjos dizendo que a internet chegou no céu, uma pessoa do Maranhão entrou em contato comigo dizendo, mas brincando, mas assim, mas já chegou a internet no céu e eles sabem usar, e eles já têm o WhatsApp, porque assim, tinha chegado a internet no céu e automaticamente os anjos estavam passando o WhatsApp. E aí a pessoa me perguntou, mas mal chegou a internet no céu e o anjo já tinha o WhatsApp, como é que pode? Aí assim, é muito interessante, né, essa troca e essa imersão no processo, né? A propósito, eu queria, antes de terminar,
fazer uma pergunta que talvez venha a ser a última antes da nossa despedida momentânea, porque nós vamos convidar vocês a estar presente conosco em 2 projetos que seguem esse aqui, que é o livro que nós vamos fazer, relatando experiências, reflexivamente falando, né? Quer dizer, reflexões sobre as experiências, e depois a nossa reunião anual, lá em Chaparatinga, né? Eu acho que isso está no centro hoje de uma problemática fundamental que vocês estão falando, que é o fazer em companhia, né? Novas modalidades de fazer em companhia. Então, eu acho que vocês têm assim, insumos fundamentais, dados, experiências, relatos, que são hoje centrais, estão na vanguarda de uma reflexão sobre as novas pedagogias que podem, ao mesmo tempo, digamos, formar e informar, né? Que emana de crise, né? Como você da crise tira experiências tão ricas, relatos e experimentações. Mas a última pergunta que eu faria nesse contexto, aliás, são 2, né? E temos que ser breve por causa do tempo. Vocês relatavam a experiência de uma médica associada com a questão dos 3 santos nordestinos, João, Antônio e Pedro, né? E essa associação disso com a pandemia. Como é que foi exatamente essa experiência no contexto dessas inovações que vocês estão relatando? Essa outra experiência é um projeto de extensão que é o Solte Sua Voz, os Invisíveis Midiáticos. Ele tem a coordenação minha e a vice-coordenação da professora Carolina Paz, do curso de Medicina, que é coordenadora do curso de Medicina. Exato. Agora, na pandemia, esse projeto a gente tem como objetivo, né, enfim, dar visibilidade a pessoas e grupos sociais que não estão na mídia comercial. Esse é o objetivo. Então, quando foi agora na pandemia, a gente também redirecionou o projeto e uma das ações foi a criação de 4 radionovelas, junto com 4 histórias em quadrinhos sobre os santos conectados no combate à Covid-19. Então, a gente acionou São João, São Pedro e Santo Antônio, e um dos episódios eram com todos eles, para que dentro de cada uma particularidade do santo, a gente tivesse uma conversa com esses santos estavam todos conectados, eles tinham um grupo no WhatsApp, né? E aí esse grupo era para dizer que esse ano não tinha festa, que era hora de ficar em casa. Por exemplo, São João, que Caruaru é a grande festa, né, de São João. Que não me ouçam os paraibanos, mas o maior São João do Brasil e do mundo. Brincadeira. Mas, enfim, tem essa lógica. Então, São João era, olha, caruaruenses, apesar de que vocês fazem essa festa, que vocês fazem as pamonhas gigantes, o milho gigante, enfim, mas não é hora disso, faça isso para a família, fique em casa. Por exemplo, Santo Antônio, a gente usava a lógica de Santo Antônio com o casamenteiro para dizer, olha, não é hora... Aí a gente... Não é hora de arranjar namorado, mas também a gente chamava atenção para a questão da violência, né? Porque a gente também entendia que era um momento de que estava subindo os casos de violência por causa das mulheres mais em casa, os homens também. E aí a gente, Santo Antônio não só dizia que não era hora de namorar, mas dizia que também não era hora, que estava atento e violência não estava com nada nesse momento, né? É isso, né? E São Pedro, que tinha a procissão, né, dos pescadores, ele também chamava a atenção para que, olha, a procissão fica para o próximo ano, esse ano é hora, você estando em casa já é a forma. Então, a gente acionou os santos para dizer assim, que os santos, eles se conectavam com a população para dizer assim, a gente fica muito satisfeito se a sua lógica for ficar em casa e se preservar. Isso para a gente já é a forma de que vocês estão dando toda a reverência a gente. Então, o acionamento central era essa. Ou seja, a gente distancia também para nos reverenciar, né? Exatamente, exatamente. É o que a gente quer nesse momento. Nesse momento, a gente não quer outro tipo de homenagem. A homenagem que a gente gostaria de ter é que vocês se cuidem. Essa era a centralidade da discussão. Muito bonito. Bom, eu vou terminar a entrevista. Lamentavelmente, nós temos um limite de tempo, mas isso seria uma coisa... O que vocês estão falando é um curso. Talvez vocês puderem montar um curso no sentido de relato reflexivo. E a minha pergunta final é um pouco nessa direção. Bom, e agora? Como é que vai ser o dia seguinte? O que é que vocês estão pensando daqui para frente? Essa é a pergunta que precede a nossa momentânea despedida, tá
certo? Bem, eu acho que a pandemia ela veio para nos dar um outro contexto, que a gente tem essa força de nos reinventar, de nos adaptar às circunstâncias, né? E uma coisa que eu acho que é importante no nosso caso é que a gente está na periferia, né? Na periferia do Nordeste. Então, temos muitos embates pela frente e a gente enfrenta muitos embates para que possamos dar visibilidade a a esse personagem, a esse ator, a esse cidadão que mora no Agreste, né, que é aluno, que é professor, mas que tem qualquer outra atividade e que ele não tem espaço na mídia corporativa, porque ele só vai para o interior, a gente só é notícia quando tem algum caso policial ou alguma coisa de muito impacto. Mas no dia a dia, esse cidadão que tem tanta coisa para contar e tanta coisa para mostrar, eu acho que ele vai encontrar espaço nesses veículos meio independentes e alternativos que a gente cria na universidade, né? E aí é uma comunicação feita pela periferia para a periferia e que está tendo um impacto em vários lugares que a internet tem levado e que as ferramentas tecnológicas têm facilitado, né? Então, eu acho que no pós, o para frente, é ampliar esse espaço, é valorizar esses alunos, esses professores, dar mais condições de infraestrutura aos projetos para que a gente possa levá-los a um lugar ainda mais amplo, né, para que a gente possa, através de grupos como o do senhor, professor, a gente possa reverberar tudo o que se faz, porque se não for dessa forma, a gente não encontra espaço nessa mídia corporativa e muitas vezes a periferia do Nordeste não tem vez, né? Não é que a gente tenha uma autoestima baixa, não, muito pelo contrário, mas eu acho que a gente precisa um pouco abrir essa fronteira e mostrar aquilo que o aluno faz. Por exemplo, só um exemplo, saiu o resultado do ENAD, das engenharias, né? O ENAD, o senhor sabe que é aquela prova que avalia os cursos, né? Isso. E aí, um aluno de Caruaru, da UFPE, de Engenharia Civil, foi a nota mais alta do país. Então, aí você vê que quantos talentos nós temos no interior, nós temos na UFPE de Caruaru, e muitas vezes a gente não sabe o que acontece, né? Então, é a Rádio Cordel, é a Rádio Novela, é o Solte Sua Voz, que vai dar essa visibilidade que essas pessoas precisam e merecem ter. Eu acho que é por aí. Okay. Muito bem. E você, Giovana? O dia seguinte é de muito trabalho, né? A gente, de acionamento da tecnologia no sentido de que a gente possa promover cada vez mais uma comunicação pública, gratuita, de qualidade, né? Contra-hegemônica. Esse é o objetivo. Eu acho que eu estou na universidade, assim, essa minha trajetória de universidade é para pensar sempre essa outra via de comunicação. Eu acho que a gente tem que formar cada vez mais os estudantes nesse sentido, né? Eu sou muito favorável de que aumentar essas potencialidades do estudante, né? No sentido de que eles entendam que eles podem fazer diferente e que pensem nessa comunicação, né? Que contribuição é essa de comunicação? Que comunicação que eu quero? E aí é esse sentido, é sempre continuar trabalhando e lutando, porque isso é uma disputa, né? Uma disputa forte, não fácil, mas a gente segue na luta. Perfeito. Sempre. Perfeito. Bem, amigos, então nós estamos concluindo nesse momento este encontro, né? Mas ele é passagem para outros encontros que nós teremos, com certeza, né? Nós seguiremos juntos. Portanto, nós queremos agradecer muito esse tempo de vocês, essa generosidade que vocês nos aqueceram. Ok? O Giuseppe agradece muito mesmo. A gente só tem a agradecer, né, Giovana, essa oportunidade, esse canal que foi aberto. E lógico que a gente vai com todo prazer participar dessas outras instâncias de encontro, de compartilhamento de conhecimento, porque eu acho que é como Giovana disse, a gente está na universidade pública, que é justamente para o público, né, para compartilhar o conhecimento com todos, esse conhecimento que é coletivo, né, construído coletivamente,
e que é plural, né? É muito plural. E nesse sentido, eu acho que a gente agradece e que acredito que vamos, né, Giovana, participar dessas outras etapas, porque vai ter muito prazer conhecer essa rede e colaborar com essa rede também de pesquisadores. Agradeço bastante. Muito obrigado, até breve, e sentimentos de amizade aos colegas de vocês, aos estudantes e à instituição também que vocês trabalham. Okay? Muito obrigada, professor. Foi um prazer muito grande, gratidão, e a gente vai estar assim nas outras etapas. Abraço grande. Com certeza. Até breve. Até breve.